não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca vida, Canal tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem, e também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apoios e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu! Então, o objetivo desse curso não é persuadir ninguém a respeito da existência da imortalidade da alma, mas se bem que nós vamos colocar uma série de fatos que demonstram a absoluta impossibilidade da hipótese contrária, mas é fornecer a vocês uma série de conceitos e de articulações que permitam enquadrar o fato da imortalidade de uma maneira mais viável na sua consciência todos os dias. Ou seja, por isso que o curso não se chama imortalidade, se chama consciência de imortalidade. Ou seja, como você deve tomar consciência do fato da imortalidade e como essa consciência pode alterar, modificar e melhorar de algum modo a orientação de toda a sua vida na esfera tanto cognitiva quanto na esfera moral, etc. Então trata-se de, o objetivo inteiro do curso é ajustar o foco. Na nossa vida todos os dias, nós quase nunca tomamos como referência para as nossas ações, decisões e reações a escala de tempo que nós podemos chamar de imortalidade. Ao contrário, nós temos a visão de uma temporalidade terrestre limitada, digamos 70, 80, 100 anos no máximo. Tomamos as nossas decisões em vista dessa escala de tempo e alguns acreditam e outros não acreditam que depois do término desse prazo virá uma outra vida completamente diferente. Esta outra vida é tão heterogênea, tão diferente de tudo que nós estamos vivendo aqui, que ela jamais serve de referência para os nossos atos. No máximo existe um vago, uma vaga esperança de uma coisa que as pessoas chamam de salvação ou danação. Então, do ponto de vista moral, existe todo um jogo aí de castigo e recompensa que pode influenciar até certo ponto a atitude de algumas pessoas crentes. Muitos descrentes também são às vezes afetados por isso, porque não têm certeza absoluta da sua descrença, então deixam resguardada a possibilidade de que haja um castigo para suas ações, então se abstêm de algumas ações, ou pelo menos se abstêm de cometê-las em público, né, porque sempre é possível que haja um castigo depois da morte. Mas notem bem que a perspectiva que aparece aí não é da imortalidade, e sim é do castigo e recompensa. Agora, é evidente que se há uma imortalidade, ela não pode se constituir apenas dessas duas coisas. Deve ter algo mais ali. Então, a substância da vida imortal nunca aparece. Só aparecem duas qualidades dela, que são a possibilidade do castigo e da recompensa. Não sabemos exatamente no que consiste a recompensa. Quando as pessoas dizem é a visão de Deus, eu digo muito bem, mas como você não tem a menor ideia do que seja a visão de Deus, como que você poderia desejá-la tão ardentemente? E também, quanto ao castigo, nós podemos formar algumas imagens que são mais folclóricas do que outra coisa. E, traduzindo assim, então, em termos físicos, esses dois simbolismos do castigo e da recompensa, nós continuamos ainda totalmente distantes de qualquer compreensão do que possa ser a vida imortal. Então, o propósito desse curso é justamente meditar sobre a substância dessa vida imortal, no que ela consiste, tá certo? E torná-la, então,
fazer com que ela, longe de ser, vamos dizer, uma outra vida totalmente diferente, que só nos afeta pela perspectiva do castigo e recompensa, que ela então se integre na nossa vida de todos os dias como uma referência imediata. O ponto de partida desta investigação é o seguinte: se existe uma vida imortal, não é possível que você se torne imortal no momento de morrer. Portanto, se você é imortal, você o é desde já. Isto quer dizer que você não vai passar para uma outra escala de tempo quando você morrer. Você já está nesta outra escala, embora não seja nela que você presta atenção na vida de todos os dias. Responder o que eu estou dizendo decorre do conceito mesmo de imortalidade, né? Então, por simples análise do conceito, você vê que se existe uma faixa de tempo no qual você vai viver de uma certa maneira, e numa certa modalidade de espaço, e se depois tem uma outra sem duração, uma outra interminável, na qual você vai ver de uma outra maneira, é claro que a escala interminável abrange a escala terminável, tá certo? No entanto, isso é justamente o que eu chamo de consciência de imortalidade. Quer dizer, você conseguir enquadrar os atos desta escala de tempo na outra escala de tempo, que prosseguirá a sua existência após o término desta etapa. A dificuldade de conceber isto faz com que a ideia mesmo de imortalidade apareça às vezes evanescente ou demasiado abstrata, e por isso não acaba não sendo levada em conta no dia a dia, mesmo pelas pessoas crentes. Como eu disse, as pessoas crentes não pensam em imortalidade, elas pensam em salvação e danação. Salvação e danação são qualidades da vida imortal, e não a própria vida imortal. Não são a substância da vida imortal, mas sim qualidades que ela apresenta, né? Então, a vida imortal pode ser muito boa ou pode ser muito ruim, mas continuamos não sabendo o que é ela, né? Muito bem. A dificuldade que nós temos de conceber a vida imortal não é muito diferente da dificuldade que nós temos de conceber qualquer outra coisa nesta vida que nós vivemos. Em primeiro lugar, temos que ver que a pergunta pela imortalidade é uma pergunta que é feita não de modo genérico, a imortalidade da espécie humana, tá certo? Mas é feita em termos pessoais. A minha imortalidade, minha mortalidade ou minha imortalidade são evidentemente um objeto de preocupação para mim. Então nós introduzimos já esse elemento pessoal na coisa, quer dizer, a imortalidade faz parte de um destino pessoal. É algo que pode acontecer e que pode ser muito bom, pode ser muito ruim. Isso vincula imediatamente a ideia de imortalidade à ideia do eu. Então, quem é imortal? Né? Se você disser, a minha alma é imortal, note bem que você não... A expressão é um pouco falha, porque ela separa, ela introduz uma separação entre o seu eu, aquele do qual você fala e você acredita que é, e uma entidade chamada alma. Então, quem vai sobreviver é a sua alma ou é você? A sua alma é uma coisa separada do seu eu ou é o próprio eu? Se no instante em que você morre o seu eu e sobrevive uma alma, entre aspas, então essa alma certamente não é você. Então escapamos da perspectiva da imortalidade pessoal. Isso é só para vocês terem ideia de até que ponto o vocabulário com que se fala dessas coisas no dia a dia é completamente inadequado a qualquer exame realista do problema. Tá certo? Que nós vamos ter que trocar esses termos, né? Os termos e os conceitos que estão aí subentendidos. Então, para tornar isso um pouco mais claro, vamos explorar um pouco essa ideia do eu. Tá certo? Quando nós usamos a palavra eu, nós usamos em primeiro lugar no sentido imediato para denotar a nossa presença num certo lugar, numa certa circunstância. Por exemplo, eu estou aqui agora. Isso quer dizer que eu recebo uma série de estímulos do meio exterior e estou consciente deles. Quer dizer, não apenas eu recebo, mas eu recebo o recebimento. Quer dizer, eu recebo as sensações que vêm do ambiente e eu as noto, né? É este notar que nós chamamos de consciência. O simples fato de você ter as sensações não é consciência ainda. A consciência
um segundo grau de percepção que vem além das sensações. Tanto é assim que eu não noto todas as sensações que eu recebo, mas só aquelas em que eu presto atenção. Por exemplo, agora vocês têm aí uma série de sensações musculares e térmicas, e ao mesmo tempo vocês estão ouvindo as minhas palavras. Eu espero que estejam prestando mais atenção às minhas palavras do que às demais sensações. Isso, se acontecer, isso vocês perdem o fio da meada do que eu estou dizendo. Então, esse caráter seletivo da percepção já mostra que há uma diferença entre a simples recepção de estímulos e a consciência. A consciência é notar os estímulos. E esse notar implica dar importância, ou seja, prestar atenção. Quer dizer que do conjunto de estímulos que nós recebemos, alguns nos parecem importantes ou valiosos, positivamente ou negativamente. Tá certo? E esta seleção depende, vamos dizer, do que nós estejamos fazendo naquele momento, naquele lugar, quer dizer, depende dos nossos objetivos, do objetivo da nossa presença. Tá certo? De qualquer modo, vocês percebem que este eu, ele sempre esteve presente de algum modo. Tá certo? Porém, de que se constitui ele? Ele se constitui tão somente das percepções presentes que eu noto e da minha reação imediata a esses estímulos. Você pode dizer que você sempre esteve em algum lugar e sempre percebeu alguma coisa. Nenhum de vocês se lembra de ter estado no nada sem perceber coisíssima alguma. Quer dizer, não houve interrupção. Não. Porém, se não houve interrupção, significa que houve continuidade. Qual é o conjunto, né, de elementos de consciência que compõem este eu presente? Vamos chamar este eu de eu presencial. Esse é o primeiro sentido da palavra eu. Quando você fala com uma pessoa, você está presente perante ela, você ouve a voz dela, você percebe a figura física e você responde a isso de algum modo. Tá certo? Então, o conteúdo deste eu presencial se constitui apenas das notas, daquilo que você notou da estimulação presente. E isso não tem nada a ver com uma outra situação de 5 minutos atrás, no qual você percebeu outras coisas. Né? Por exemplo, agora há pouco você estava lá na rua e você percebeu o movimento dos carros, né, a cor do céu, etc, etc, a direção do trânsito, tudo isso. Agora você está percebendo outra coisa completamente diferente. Existe alguma ligação entre uma coisa e outra? Não. Você percebe que, embora você sempre estivesse presente de alguma maneira, inclusive presente durante o sono, né, você nunca esteve no nada. Então, podemos dizer, este eu presencial, ele está sempre aí, mas ele está presente de maneira contínua? Simplesmente não é possível. Porque se eu digo que o conteúdo deles se constitui apenas das notas que você está percebendo agora, esse conjunto de notas é completamente diferente de uma coisa que você percebia 5 minutos atrás ou 10 minutos atrás, né? Então, este é o primeiro sentido, o primeiro e mais elementar sentido da palavra eu. Isso aí chama-se o eu presencial. Vamos começar a marcar aqui. Eu chamo de eu presencial porque ele se constitui apenas de uma presença. E esta presença é picotada em conjuntos de notas ou conjuntos de percepções completamente diferentes, desligados uns dos outros, né? Embaixo deste sentido da palavra eu, existe um sentido mais permanente e mais durável, que é aquele no qual você sabe que terá de repetir certos atos e certas palavras em determinadas circunstâncias sociais. Por exemplo, eu estou habituado a dar aulas. Então, há uma série de circuitos de ação que eu vou repetir um certo número de vezes enquanto estiver vivo e que se identifica com a minha função social de alguma maneira. Então, isso implica também um conjunto de expectativas que as pessoas têm com relação a mim e que eu tenho com relação a elas.
isso se expressa frequentemente em termos de obrigações, tá certo? E vamos dizer, obrigações e planos, expectativas, objetivos que você tem. Isso tudo não está presente na sua consciência o tempo todo, mas é constantemente renovável. Toda vez que eu quiser pensar nisso, eu não preciso refazer os meus circuitos, porque eu me lembro facilmente deles. Eu chamo isto de eu. Tá certo? Então, isso é a minha presença na sociedade humana, a minha relação com todos os demais seres humanos. Né? Então, todo cidadão, por mais burro que ele seja, ele tem alguma ideia de quem ele é socialmente, de qual é o tecido de obrigações e expectativas que ele tem com relação às várias pessoas, e na maior parte dos casos ele não confunde as obrigações que tem com uma pessoa com aquelas que tem com outra pessoa. Isso quer dizer, aí já é um conjunto de códigos, tá certo? Que se constituem, sobretudo, de expectativas que eu tenho quanto ao que os outros podem fazer e que eles têm com relação a mim, e também o conhecimento que eu tenho da expectativa que eles têm dos meus atos, né? Quer dizer, o que se espera de mim, o que eu sei do que se espera de mim, tá certo? É claro que este eu, vamos chamar então o eu social, ele pode mudar muitas vezes na vida, mas ele tende a uma certa estabilidade. É claro, por exemplo, que o conjunto de direitos e deveres e expectativas que você tem quando você está na escola primária não é o mesmo que você tem quando você arruma o seu primeiro emprego. Então aí o seu eu social mudou, tá certo? Mas ele não é instantâneo como o eu presencial. O eu presencial consiste apenas de estímulos instantâneos que estão presentes neste momento. O eu social não, ele tem uma certa estabilidade, uma certa durabilidade, e as suas transformações frequentemente são problemáticas, são difíceis, que você, quer dizer, a adaptação que você tem a uma circunstância completamente nova, quando você muda de emprego, muda de bairro, muda de país, casa, divorcia, etc, etc, ganha dinheiro, perde dinheiro, quer dizer, toda vez que a sua situação muda, tem uma série de adaptações, e essas adaptações geralmente não são muito fáceis e muito menos são instantâneas, elas duram um certo tempo. Então, esta é a segunda camada. Sei que ele também é subdividido, mas não é subdividido em pedaços tão pequenininhos quanto o eu presencial. Os elementos que o compõem têm uma certa durabilidade, né? Tá certo? Tem um picotado, mas é um picotado feito de peças mais compridas do que o eu presencial. Por baixo desse existe um terceiro sentido que tem a palavra eu quando você conta a sua vida. Para você mesmo, quando você se recorda, quando você conta para alguém. Tá certo? Então, esse vamos chamar de eu biográfico. Então, o eu biográfico, ele também se subdivide em etapas, tá certo? E essas etapas podem ser bem longas, tá certo? Também, às vezes você pode ter, vamos dizer, uma aceleração ou desaceleração do curso da narrativa que você conta para você mesmo. Quer dizer, certos acontecimentos que foram de intensidade ou de importância muito grande podem requerer uma narração mais meticulosa, e outras épocas onde você acredita que aconteceu menos coisa, ou que aconteceu coisa de menor importância, você conta rapidamente. Então pode ser que um acontecimento de 5 minutos ocupe vários capítulos, e outro acontecimento de 2 anos leve só um pedacinho de um capítulo, porque depende da valoração que você faça dos vários episódios. Tá certo? Então você vê que este eu, ele já tende a obter, vamos dizer, uma forma mais ou menos completa, como se fosse, digamos, o romance da sua vida, né? Cada um se acredita capaz de contar a sua vida, mais ou menos, e ao contá-la ele percebe uma forma, e como se fosse uma coerência, uma continuidade,
Não importa se essa continuidade é real ou imaginária, mas todos nós contamos a nossa vida sentindo nela alguma continuidade. Mas essa continuidade, evidentemente, não é perfeita. Primeiro, porque nós temos hiatos de memória. Existem blocos inteiros de acontecimentos que desapareceram para sempre e dificilmente você poderia recuperá-los. Em segundo lugar, porque o que você conta não é exatamente a vida como ela transcorreu, mas é a interpretação que você está fazendo dela agora, a qual também pode mudar daqui a algum tempo. Não é isso? Quer dizer, agora você conta a vida que você pensa que teve, mas daqui a 2 anos você pode pensar outra coisa, pode interpretar de maneira completamente diferente, porque podem ter acontecido outras coisas que mudaram a sua ordem de prioridades, mudaram a sua maneira de ver as coisas, etc, etc. Então, o eu biográfico, ele se constitui de uma série de formas narrativas que nós vamos construindo ao longo da vida com o material de que dispomos. Material que nunca coincide inteiramente com o conjunto inteiro do que aconteceu. Mas ainda, se não houvesse o fator esquecimento, não poderia haver um critério de seleção. Não é isso? Então, se você vai contar a sua vida, se você vai contar um único episódio da sua vida, quantos elementos você vai colocar nessa narrativa? Por exemplo, se algo aconteceu é porque o seu eu estava lá. Então o eu presencial estava lá. E ele teve milhões de percepções, né? A cada minuto, a cada segundo, está percebendo um conjunto de dados. Você vai ter que contar tudo isso? É impossível, né? Então você vai ter que fazer abstração de uma série de dados e se concentrar naquilo que lhe parece interessante no momento. Tá certo? Às vezes acontece, por exemplo, que coisas que você mal percebeu num determinado momento podem, mais tarde, se revelar extremamente importantes. Então, por exemplo, um olhar que uma pessoa lançou para você, né? Um dia você nota, por exemplo, um olhar de malícia num sujeito, você não presta atenção naquilo, mas 2 anos depois você descobre que ele armou uma para você, então ele estava com aquele olhar de malícia, que ele já estava antevendo a sua desgraça, ele estava então se divertindo a valer. Você apenas não sabia por que ele estava fazendo aí, então parecia apenas um olhar como outro qualquer, mas depois você descobriu que era importante, né? Então aquele momento, aquele olhar que durou 2 segundos, 3 segundos, passa a simbolizar para você toda a situação que você estava vivendo. Não é isso? Eu dei esse exemplo de um olhar de malícia, mas pode ser o contrário. Pode ser, sei lá, uma pessoa que está apaixonada por você e que te lançou, né, um olhar de afeição e que você não sabia que a pessoa gostava de você, depois você ficou sabendo, então é alguma coisa desse tipo, né? Então quer dizer que a ordem dos fatores que são narrados pode mudar de tempo em tempo. Não foi o passado que mudou, é a sua narrativa que muda, né? Também essa narrativa implica também alguns momentos de excepcional importância que você não pode narrar porque você não os testemunhou, a começar pelo seu próprio nascimento. Não é isso? Alguém aqui se viu nascer? Você é testemunha do seu nascimento? Não. Você acredita que você nasceu só porque contaram para você, né? Então, quer dizer, esta é uma parte da narrativa que não é constituída de memórias, mas aonde um depoimento externo se incorpora às suas recordações. Existem muitos outros elementos que são assim. Quer dizer que eles não são partes da nossa memória, mas da memória alheia que você incorpora e assume como sua. Por exemplo, se você teve um acesso de sonambulismo e durante esse acesso você fez uma série de coisas que evidentemente você não lembra, não é isso? Ou se você bebeu e cometeu uma série de imprudências. Eu me lembro de uma vez ter sido retirado de uma festa e me lembro dos meus amigos pedindo desculpas para a dona da casa, mas eu não tinha a menor ideia do que eu fiz lá dentro. Então, e pior, eles não quiseram me contar. Né? E eu conheci um outro sujeito que ele bebia que nem uma cabra, daí cantava todas as mulheres dos amigos dele, e no dia seguinte se declarou completamente inocente. Eu não fiz nada disso de maneira alguma, né? Então isso aí, se ele quiser contar esse episódio, ele vai ter que incorporar o testemunho alheio, embora a vida seja dele, né? Então você vê que este eu biográfico ele também não tem continuidade.
Essa descontinuidade pode assumir, às vezes, características tão extremas que nós dizemos que o indivíduo está inconsciente da sua vida. Ele não sabe quais são os fatores fundamentais que compuseram, né, a sua trajetória sobre a Terra. Um exemplo que eu já dei várias vezes nas aulas é quando a pessoa te dá uma opinião sobre alguma coisa e você pergunta para ela: da onde veio esta opinião? De onde você tirou esta ideia? Qual é a fonte? Você a tirou da sua experiência pessoal? Alguém disse? Uma coisa que você viu na televisão, viu no filme, leu num livro? Qual é a fonte? Você teve várias fontes, me diga quais são. Quando eu faço essa pergunta, a pessoa responde instantaneamente, argumentando em favor da ideia. Vamos dizer, a diferença entre um argumento e uma narrativa é enorme.